Queridos, esta noite eu quero compartilhar com vocês com respeito a ser agradecidos com Deus. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,18: e esta é a vontade de Deus, em tudo dai graças. Amém? Meu pai contava uma história de uma mulher que estava num prédio no qual esse prédio estava pegando fogo. E aquela mulher, ela ficou na janela do prédio gritando por auxílio, socorro. O bombeiro chegou naquele lugar onde estava aquela mulher e colocou uma escada, aquela escada que eles têm, para ir até onde aquela mulher se encontrava. Ele foi lá, as chamas já estavam pertinho dela, aquele lugar quente, aquela fumaça saindo, mas ele foi lá e colocou aquela mulher no lugar a salvo e começou a descer com ela. E quando eles estavam lá embaixo, a mulher, agradecida com o bombeiro, começa a dizer: bombeiro, o senhor foi um herói, o senhor arriscou a sua vida para salvar a minha. Muito obrigado pelo que o senhor fez. Se não fosse pelo Senhor, eu não estaria viva, talvez. E depois, aquele bombeiro se apaixonou pela mulher, e a mulher se apaixonou pelo bombeiro, e ambos viveram felizes para sempre. Se casaram, né? Quando aquela mulher, ela pedia socorro, ela clamava por ajuda, ela estava fazendo uma oração. Então talvez você gostaria de definir qual que é a diferença entre oração, louvor e adoração. E essa ilustração nos ajuda bastante. Quando ela clamava por ajuda, ela estava orando, ela estava pedindo auxílio. Quando o bombeiro tirou ela de lá e colocou ela num lugar a salvo, e ela começou a dizer para o bombeiro: muito obrigado pelo que o senhor fez, o senhor riscou a sua vida, o senhor foi lá e me tirou de lá, obrigado por ter dado esse passo para me resgatar. Isso é louvor. Ela estava agradecendo ao bombeiro por algo que ele tinha feito, e estava dizendo a ele algo que ele tinha feito em gratidão ao bombeiro. Louvor. Então quando você louva a Deus, é quando você vê o que Deus fez na tua vida, quando você vê que Deus fez em algum personagem bíblico, em alguma história bíblica, você diz ao Senhor: Senhor, o Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor sarou aquele cego, o Senhor ressuscitou aquele morto, o Senhor fez aquela multiplicação, e você começa a dizer essas coisas que o Senhor fez em gratidão ao Senhor. Você está louvando a Deus. Quando você lembra do que o Senhor tem feito em tua vida, você está louvando a Deus. Depois, quando aquele bombeiro se apaixonou por ela e ela se apaixonou pelo bombeiro, agora ela já estava com o bombeiro não pelo que ele tinha feito, mas por quem ele era. E isso é adoração. Adoração é quando nós estamos dizendo palavras de amor a Deus, já não pelo que Ele fez por nós, mas por quem Ele é. E Ele é santo, Ele é digno, Ele é todo poderoso, Ele é luz, Ele é amor. Amém? E nós dizemos palavras de amor a Ele por quem Ele é. Estamos apaixonados pelo Senhor, temos amor ao Senhor. E esse amor, queridos, é mais do que um sentimento. Esse amor é uma decisão que nós tomamos diariamente, uma decisão de amar ao Senhor. Porque o sentimento, ele é enganoso, né? O sentimento, um dia está, um dia não está. Às vezes eu estou me sentindo alegre, às vezes estou me sentindo triste, mas a Bíblia nos chama a andar por fé, amém? E não por sentimentos, por fé. Nós temos uma base na qual a gente tem que se segurar, que é muito mais forte que qualquer sentimento. Se não fosse por essa palavra, queridos, quando vem nos momentos que nós nos sentimos maus, realmente nós abriríamos mão de muita coisa. Mas nós não devemos andar por sentimentos, mas por fé. E aqui está a base da nossa fé, a palavra de Deus. Amém? Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro do Salmo, capítulo 100. Versículo 4.
E nós vamos fazer essa leitura deste Salmo 100, versículo 4, e também vamos ler depois um outro salmo que está ali próximo. Salmo 100, versículo 4, amém? Diz assim a palavra de Deus: entrai por suas portas com louvor, e em seus atos com hinos. Outras versões diz: entrai por suas portas com ação de graças, e em seus atos com hinos. Agora vá para o Salmo 92, versículos 1 e 2. Eu vou ler aqui na versão linguagem de hoje. Diz assim: ó Senhor Deus, como é bom dar-te graças, como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo. Como é bom anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade. Amém? Queridos, a ignorância, ela não é desculpa no que diz respeito à lei. Quando as leis da vida são quebradas, nós nos tornamos vítimas da morte. E a Bíblia diz que o meu povo foi destruído, o Senhor está falando, porque lhe faltou conhecimento. Então, quando nós ignoramos as leis de Deus, isso traz destruição para você e para mim. E existem pessoas que estão sofrendo porque não sabem o que devem saber para poder se libertar desse sofrimento. Nós temos que ser viciados em ser agradecidos. Davi, ele diz aqui: ó Senhor, como é bom dar-te graças. Ele desfrutava ser agradecido a Deus. Como é bom, como é bom dar-te graças. Obrigado, Deus. Obrigado. Que bom que é agradecer ao Senhor. Porque ele sabia, queridos, que o agradecimento, ele te dá acesso à presença de Deus. Por isso ele dizia: entrai por suas portas com ação de graças. Ou outra versão diz: entrai por suas portas com louvor. O que é o louvor? É um agradecimento pelo que ele tem feito, lembrar-se do que ele tem feito. Entrai por suas portas assim. Mas nós somos pessoas que não temos aprendido a importância do agradecimento, a importância do louvor. E quando começamos nossas orações, a gente começa a orar já pedindo: Senhor, me dá isso. Olha, Senhor, eu estou precisando daquilo. E o que você diria de uma pessoa que você convida para a tua casa, a primeira vez que ela chega lá, e você convida e a pessoa já chega abrindo a geladeira, vendo o que tem, o que não tem? Opa, peraí, ei, você não tem essa liberdade de fazer e entrar. Não, tem uma etiqueta. Jesus diz em Mateus 6, versículo 9: quando você orar, diga: Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Perceba que a oração não começa com pedido, a oração começa com adoração. Nossa oração tem que começar louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, agradecendo ao Senhor. Entrai por suas portas com ação de graças. Devemos passar momentos: Senhor, obrigado. Como é bom dar-te graças, Senhor. Obrigado pela saúde, pela vida, por poder falar com você. Obrigado, Senhor, que privilégio poder levantar minha voz e poder, Senhor, te agradecer. Aleluia. Queridos, o Senhor, Ele quer o nosso agradecimento, porque Ele não pode, quando Ele faz algo por você, se agradecer a si mesmo. Foi graças a mim, né? Não, Ele não vai fazer isso. Ele quer o agradecimento de você, que nós possamos dizer a Ele: Senhor, obrigado. Obrigado. E Ele está ao redor de todos aqueles que são pessoas agradecidas. O Senhor está próximo dos agradecidos. E queridos, quando você agradece ao Senhor, a presença mesmo dEle vem e está com você. Isso é maravilhoso, porque se Ele mesmo vem receber esse agradecimento, esse louvor, a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Oh, aleluia! Imagine você agradecendo ao Senhor, o Senhor mesmo vem receber esse agradecimento. Então, queridos,
O agradecimento não é algo que você faz somente quando você sente de agradecer, não, é uma dívida que nós temos com Deus, que nós devemos realmente agradecer ao Senhor, porque é o Senhor, queridos, que nos dá a vida, Ele é a nossa fonte de vida. E quando você agradece ao Senhor, você está entrando na presença do Senhor, Ele mesmo está vindo receber o teu agradecimento. E é disso que nós precisamos, da presença dEle, para que nós possamos realmente triunfar na nossa vida, agradecer ao Senhor. A Bíblia diz, olha aí no Salmo mesmo, olha aí, Salmo capítulo 22, versículo 3. A Bíblia diz nesse Salmo que o Senhor habita nos louvores do seu povo. Olha onde Deus habita, nos louvores. Ou seja, Deus, Ele não vai estar com você porque você está chorando, mas Deus vai estar com você porque você está louvando, porque Ele habita nos louvores do seu povo. Quando você começa a louvar, você começa a lembrar o que o Senhor tem feito e dizer isso ao Senhor, o Senhor está ali, o Senhor habita nisso, nos louvores do seu povo. Louvado seja o Senhor. Então quando você louva ao Senhor, você se qualifica para levar e ter a presença do Senhor. Você carrega a presença do Senhor, e isso faz toda a diferença, andar com a presença do Senhor. Que desde hoje em adiante nós possamos ser portadores da presença do Senhor, amém? Pessoas que agradeçamos ao Senhor, que passemos momento em agradecimento, em louvor ao Senhor. Queridos, quando você ora, quando você jejua, são bênçãos. Porém, o que você está fazendo é dando mais trabalho para Deus, o que não é ruim. Porém, o Senhor, Ele vai ter mais trabalho, Ele está respondendo a tua oração, se é conforme a vontade dEle, Ele vai estar agindo em teu favor. Mas quando você louva, quando você agradece, você está atraindo ao Senhor. Você não está só fazendo a sua mão vir em sua direção, mas Ele mesmo está vindo em tua direção. Quantos querem atrair ao Senhor, amém? Eu quero ser uma dessas pessoas que atrai o Senhor. Aleluia! E quando você atrai ao Senhor, queridos, todas as coisas são atraídas a você. E é isso que o Senhor quer fazer, Ele conosco. Louvado seja o Senhor. O teu nível de gratidão é o que define o teu nível na tua jornada. Quanto mais agradecido você é, mais o teu destino se torna real. Me mostra uma pessoa que é viciada em ser agradecida, e eu vou te mostrar uma pessoa que jamais vai estar vazia. Uma pessoa que é viciada em agradecer ao Senhor. A Bíblia nos fala de uma mulher que fez uma dança para o rei, e o rei se agradou daquela dança que aquela mulher fez, e ele fez uma promessa para ela, dizendo: eu vou te dar metade do meu reino. Queridos, uma dança ela fez para agradar o rei, ela não fez com o intuito de que o rei fizesse algo por ela, ela apenas dançou para agradar ao rei, e o rei liberou uma bênção falada sobre a vida dela. Ela não soube aproveitar aquela bênção falada. Mas imagina o que acontece quando você dança em agradecimento, por querer agradar ao Senhor, na presença do Senhor. Você está lá, o Senhor ele também da mesma forma Ele se agrada, como Ele se agradou de Davi, e Ele libera uma bênção falada sobre a tua vida. Aleluia! Nós devemos dançar para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado seja o Senhor. Nós devemos ser viciados em ser agradecidos. Nós devemos ser viciados em ser agradecidos. Nós podemos ir somente num bar, no bar do Joel. Joel capítulo 2. Todos foram embriagados e cheios do Espírito Santo, amém? No bar do Joel. Onde você estava? Estava no bar do Joel, estava cheio do Espírito Santo, amém? Esse é o único bar que você pode estar ali bebendo.
Nada agrada a Deus mais do que o teu agradecimento e o teu louvor, porque é a única coisa que Ele não pode fazer por si mesmo. Ele espera de você o agradecimento, o louvor. Infelizmente existem muitas pessoas que são viciados em se queixar e murmurar, e Deus, Ele não quer isso de nós. Ele quer nos ensinar a ser agradecidos, ser pessoas que louvemos e não ficar nos queixando, murmurando. A Bíblia diz em 1 Coríntios, abre aí 10, capítulo 10, versículo 10: vocês não devem se queixar, como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Imagina, eles estavam no deserto, passando por momentos muito difíceis, de aperto. Mas esse povo, você sabe que eles eram bem... Nossa, povo que se queixava realmente. Mas a Bíblia nos ensina que a gente não tem que ter esse vício. Amém? Nosso vício tem que ser agradecimento, louvor ao Senhor, e não ficar nos queixando, porque o agradecimento, ele é o único caminho para que nós avancemos para a conquista. Eles estavam indo em direção à terra prometida. O Senhor falou: não é se queixando, não é murmurando, é agradecendo que vocês vão ir para a conquista, para a terra prometida. E é assim que a gente tem que ser agradecidos, pessoas que louvemos ao Senhor. Quando você está comprometido com agradecimento, você atrai e você está solicitando o favor divino sobre a tua vida. O agradecimento, queridos, ele é mais forte que a oração. Como assim? Quando você ora, o Senhor, Ele vai te ouvir, Ele vai te responder de acordo à vontade dEle. Mas quando você louva e agradece, Ele mesmo está vindo receber o teu louvor e a tua gratidão. Eu te pergunto, entre te ouvir e Ele mesmo vir a receber, qual que é mais poderoso? Aleluia! Ele vir, esse é mais poderoso. Então, quando Deus vem, queridos, o temor, ele tem que ir embora. Quando o Senhor veio ali no povo de Israel, no Egito, o faraó se afundou no meio do mar. Então, quando você ora, o Senhor, ele te ouve e te responde. Mas quando você louva, Ele vem pessoalmente receber. E quando Ele vem, querido, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Isso nos dá uma ideia de quão poderoso é que nós sejamos pessoas agradecidas. Quando você louva, você nunca perde. Às vezes, quando você está orando, a oração, ela tem regras para você orar. A gente não pode orar de qualquer forma. Quando você vai marcar um número de telefone para falar com alguma pessoa, você tem que marcar o número certinho. Se você marcar um número errado, vai sair lá: você marcou o número errado. A oração é assim, você tem que fazer a oração certa. Então, muitas vezes, a gente, por não saber orar, a Bíblia diz que muitas vezes a gente não recebe, porque está orando errado. Então, mas quando você louva e agradece ao Senhor, talvez você diga: não sei nem o que falar, só diga obrigado. Aleluia, que fácil, não tem erro. Só começa a dizer obrigado, obrigado. Obrigado, Senhor, obrigado. Agradeça, comece a agradecer, não tem erro, é o tiro certo. Ou seja, o Senhor, ele está te dando um cheque em branco para que você possa entrar nas fortunas do Senhor através do agradecimento. Glória a Deus, não tem erro, queridos. Nós vamos poder aproveitar esse benefício. E a Bíblia nos fala de um homem, que eu já citei ele aqui, que era Davi. Que Davi foi uma pessoa que impressionou a Deus, ao ponto de que a Bíblia chama ele de um homem segundo o coração de Deus. E você sabia que Davi, ele louvava a Deus? O louvor que eu estou falando para vocês, esse agradecimento ao Senhor pelo que o Senhor tem feito. E Davi louvava a Deus 7 vezes por dia, e ele orava 3 vezes por dia. Quantas vezes ele louvava? 7. Olha,
A Bíblia diz no Salmo 55, verso 17: de manhã, ao meio-dia e de noite eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Me queixo, misericórdia na oração de Davi. Mas ele fazia de manhã, ao meio-dia e de noite, era a oração dele. Oração. Mas só no Salmo 119, verso 164 diz: 7 vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça. Ele orava 3 vezes por dia e louvava 7 vezes por dia. Ou seja, ele pressionava o seu coração em direção a Deus, e ele se tornou um homem conforme o coração de Deus. E isso foi tão impressionante aos olhos de Deus, esse louvor, essa gratidão ao Senhor que Davi tinha, que se você for em Israel, você vai chegar em Jerusalém, e Jerusalém é chamada, sabe do que? Da cidade de Davi. Já há 3.000 anos tem esse nome, a cidade de Davi, a cidade de um homem mortal, mas que aprendeu a atrair o coração de Deus, aprendeu a louvar ao Senhor. Aleluia! É isso que o Senhor quer de você e de mim, louvar ao Senhor. Você tem que saber como se perder em Deus, e a forma de que nós nos perdemos em Deus é por louvar ao Senhor, é por agradecer ao Senhor por seus atos, pelo que Ele tem feito. E quando você vive com essa atitude, o teu destino vai ser grande. Glória a Deus. Você vai chegar a cumprir o teu propósito por ser agradecido ao Senhor. Queridos, não existe força espiritual maior do que o ser agradecido e do que o louvar a Deus. A Bíblia nos fala em João capítulo 6, versículos 5 em diante, que Jesus ele se encontrou com uma multidão de 5.000 homens, além das mulheres, que sempre há mais mulheres que homens, e das crianças. Imagina quantas crianças deveriam haver. Então ele se encontrou com essa multidão, e ele mandou que eles se dividissem, se separassem em grupos de 50 e 50. Ali haviam apenas de alimentos 5 pães e 2 peixinhos. Mas a Bíblia diz que Jesus pegou os pães e os peixinhos e, tendo dado graças, ou seja, ele agradeceu. Quando ele agradeceu, ele repartiu e o milagre começou a acontecer. Ou seja, ser agradecido é uma plataforma para sinais e maravilhas na tua vida. Quer ver que a multiplicação de Deus aconteça? Seja agradecido pelo que o Senhor já te tem dado. Aleluia! Agradeça ao Senhor, porque tudo vai florescer com agradecimento. Seja viciado em agradecimento. O agradecimento ele é um catalisador que impulsiona cada destino. Se você quer que a mão de Deus não pare de atuar na tua vida, você tem que agradecer, porque o agradecimento é uma força que o Senhor usa para que realmente a mão dele esteja agindo em teu favor. A Bíblia também nos fala de que Jesus, em João capítulo 11, ele estava diante do túmulo de Lázaro. E Lázaro, a Bíblia diz que ele já estava morto 4 dias. Quantos dias Lázaro estava morto? 4 dias. Ou seja, ele estava totalmente morto. Mas Jesus levantou os braços e ele deu graças. E quando ele agradeceu ao Pai, a morte ela foi embora naquele momento. Ou seja, queridos, não importa o que está morto hoje na tua vida, quando você agradece de todo o coração, o Senhor vai trazer a vida o que está morto em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Olha que poderoso é ser agradecido ao Senhor. Glória a Deus. Mas nada cresce em tuas mãos se não há agradecimento.
Nós devemos ser uma igreja que aprenda a ser agradecida com o Senhor, uma igreja que aprenda a louvar ao Senhor. A minha mãe estava mostrando um vídeo da igreja da Coreia do Sul, aonde, queridos, o culto 4 da manhã, primeiro culto 4 da manhã, segundo culto 5 da manhã, e queridos, uma igreja para 20, 30 mil pessoas, e 4, 5 da manhã, a igreja lotada de pessoas louvando a Deus, de pessoas adorando ao Senhor, e saía aquele grupo, e chegava um grupo novo, chegavam pessoas correndo para não chegar atrasado, para poder estar louvando ao Senhor. Olha que maravilha, que exemplo para as nossas vidas. Eles têm um vizinho lá que é bem difícil, a Coreia do Norte, que toda hora está ameaçando atacar, mas se não tem atacado é porque a mão do Senhor está agindo através daquelas orações, aquela adoração, porque há poder em nossa adoração, há poder em nosso louvor, há poder em nosso agradecimento. Quantos querem ver aumentos em suas vidas, nos seus negócios, nas suas carreiras? Mas a única forma de você ver aumento é você sabendo o valor do agradecimento, do louvor. Nada cresce sem teu louvor e agradecimento. O teu louvor e o teu agradecimento tem que começar a subir diante do Senhor. Ah, Senhor, eu te louvo, te engrandeço, Senhor, eu te adoro, eu te amo, obrigado, Senhor. Tem que começar a subir diante do Senhor. É minha oração, queridos, que nenhum de nós seja mal agradecido ao Senhor. Que todos nós possamos ser pessoas bem agradecidas ao Senhor. Eu morei no México por 2 anos e meio. E numa das ocasiões, numa cidade que eu estava lá morando, numa cidade eu comi muito doce. Era cidade do México. E no estado do México, aí depois de comer muito doce, eu fiquei com, meu estômago esquentou, não sei o que aconteceu, e que afetou meu lábio, que saiu bolhas assim, né, por ter comido tanto doce. E quando saíram essas bolhas do meu lábio, não dava nem para sorrir, porque quando sorria o lábio abria e sangrava, então me impossibilitava mexer muito a boca. E as pessoas sempre estavam contando coisas engraçadas, eu queria rir, não conseguia, porque se eu risse, saía sangue. Então eu tive que inventar uma nova maneira de rir naquele momento. Aí eu comecei a rir assim quando eles contavam algo engraçado, para não abrir o lábio, para não sangrar, né? Aí eu comecei a valorizar, eu comecei a dizer: Senhor, que bom é teu lábio são. Mas quando eu fui ver que era bom teu lábio são, quando estava machucado, né? Só ali eu fui perceber que o meu lábio, até então que estava são, eu não estava valorizando ele. Eu mudei, fui para outra cidade, fui para a capital, no DF, Distrito Federal. Estou lá na capital, hospedado em outra casa. Aí eu fui comer marshmallows. Aí coloquei o marshmallow no fogão, no garfo, né? Aí estou lá esquentando assim, girando o garfo e tal, para comer o marshmallow. Aí depois agora com todo cuidado fui lá tentar tirar com a boca, né? Aí eu vi que estava ficando ainda bastante no garfo, e eu não vou deixar isso para trás não, pensei, né? Aí eu fui querer ir pelo que estava faltando ainda, que estava no garfo, e sem querer meus lábios passaram no limite, encostei nos dentes do garfo vermelhos, só escutei 3 marcas em cima, 3 marcas embaixo, 3 bolhas assim, dos dentes do garfo na minha boca. Fazia 2 semanas que tinha sido curado do outro negócio, e agora estava com mais 3 marcas novinhas na boca. E aí eu comecei novamente a pensar: Senhor, acho que eu não tinha aprendido a lição na primeira vez, né? Mas que bom é teu lábio curado. Comecei a pensar de novo, né? Mas quando estava valorizando de novo que era bom teu lábio curado? Quando estava machucado. Agora que o teu lábio está bom, você já agradeceu ao Senhor? Senhor, olha, meu lábio está bom. Não quero esperar que aconteça alguma coisa daquelas para, né, valorizar o que está bom. Teu nariz, como está? Está bom?
Você está agradecendo ao Senhor por o teu nariz estar bom, ou quer que aconteça algo com o teu nariz para que você comece a valorizar o teu nariz que está bom? Os teus olhos, como estão? Os teus ouvidos, as tuas mãos, as tuas pernas, os teus braços, teu corpo, queixo, né? Não espere você ficar doente para você começar a dizer: Senhor, obrigado por estar bem. Não espere você ficar com fome para começar a dizer: Senhor, obrigado porque eu tenho que comer. Você agradece a Deus pelo alimento. Jesus agradeceu pelo alimento. Ele não era mal agradecido, ele agradecia por ter o que comer. Não espere ter frio para dizer: Senhor, obrigado porque eu tenho que vestir. Não espere acontecer qualquer situação para você então valorizar que você tem um lugar onde morar. Sejamos agradecidos ao Senhor, valorizemos o que Ele já nos tem dado. Se você não consegue ver nada que Ele tem feito, então você não está próximo para as próximas coisas que Ele tem para a tua vida. Você não está capacitado para o que o Senhor quer te dar. Deus, Ele faz coisas todos os dias. Davi dizia: eu dormi e acordei, porque o Senhor me sustenta. Ele reconhecia que se ele estava vivo, se ele tinha acordado, era o Senhor que tinha feito algo por ele naquele dia. Ele não era mal agradecido: é o Senhor que me está dando a vida, é Ele que me sustenta. Ele era agradecido com Deus. E qual que é a nossa melhor resposta ao Senhor? É a nossa vida, é que a gente possa dizer ao Senhor, expressar em palavras: Senhor, obrigado, eu quero te agradecer. A Bíblia diz no Salmo 150: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, queridos, louve ao Senhor. Quantos tem que louvar ao Senhor? Todos. Não diz quem tem um bom trabalho, louve ao Senhor. Quem tem um bom carro, louve ao Senhor. E sim, todos os que têm fôlego, louvem ao Senhor. Louve ao Senhor, queridos. Agradeça ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação, obrigado pelo perdão. Que nós sejamos pessoas agradecidas e que louvemos ao Senhor. Há um poder quando nós louvamos a Deus. Você viu que aconteceu multiplicação de pães e peixes, aconteceu uma ressurreição quando Jesus agradeceu. A Bíblia nos fala de que Saul, ele era atormentado por um espírito maligno, mas quando Davi louvava a Deus, diante de Saul, aquele espírito maligno saía por louvar a Deus. A Bíblia nos fala em Atos 16 que Paulo e Silas estavam presos, iam ser julgados, possivelmente sentenciados à morte, mas quando eles louvavam a Deus, à meia-noite, o Senhor mandou um terremoto naquela prisão, e o Senhor libertou aqueles homens por louvarem a Deus. Se há cadeias querendo te prender, quando você louva a Deus, essas cadeias vão ser quebradas em nome de Jesus, porque há poder no nosso louvor a Deus. Glória a Deus. Deus, Ele é digno da honra, da nossa apreciação. A comida que você tem em tua mesa, foi Deus que colocou lá. Você tem que agradecer ao Senhor. O trabalho que está em tuas mãos foi o Senhor que te deu. Porque pessoas mais inteligentes que você não têm o trabalho que você tem. Foi Deus que deu para você esse trabalho. Agradeça ao Senhor por esse trabalho. A vida que você vive, é o Senhor que te está concedendo essa vida. Tudo é um presente de Deus. Qual foi o teu papel para você vir a este mundo? O que você fez para vir a este mundo? Nada. É o Senhor que te deu esse presente. Você está vivo pela vontade dEle. Foi Ele que te permitiu nascer. Nós temos que reconhecer, queridos,
razão de que você e eu estejamos vivos. Deus é a razão pelos recursos que nós temos recebido. Ele é a razão. Em Deuteronômio capítulo 8, Deus adverte lá: e não penses que Deus fala lá, não penses que é pelo teu braço forte que você alcançou isso, mas lembra-te do Senhor teu Deus que te dá força para adquirires riqueza. É o Senhor teu Deus que te dá os recursos que você tem. É o Senhor, vem tudo do Senhor. Deus é a razão pelas bênçãos que nós desfrutamos. Deus é a razão pelo ar em nossos pulmões. É Ele que nos está permitindo respirar. Deus é a razão pela comida na nossa mesa. Deus é a razão pela paz na nossa família. É Ele a razão pela paz. Deus é a razão por todas as coisas. Deus é a razão para você. E nós devemos reconhecer ao Senhor que é Ele que nos está dando todas as coisas, e devemos ser agradecidos e dar a Ele a glória. Você reconhece que é o Senhor que te está abençoando, que é Ele que merece toda a glória. A Bíblia nos mostra de um homem que não quis dar a glória a Deus, e por não querer dar a glória a Deus, Deus fez com que ele se tornasse como um animal, e ficou 7 anos pastando como um animal feroz, até que ele aprendeu a dar a glória a Deus. A Bíblia nos fala em Atos capítulo 12 do rei Herodes, que ao pronunciar o seu sermão, as pessoas começaram a dizer: voz de Deus e não de homem. E aquele rei, em vez de dar a glória a Deus e agradecer ao Senhor, ele quis ficar com a glória. E naquele mesmo momento o Senhor enviou vermes que comeram ele vivo na frente de todas aquelas pessoas, por não dar a glória a Deus. Nós devemos ser pessoas que demos glória ao Senhor, que agradeçamos ao Senhor, que reconheçamos que tudo que nós temos veio do Senhor e é para o Senhor, para a glória do Senhor. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Dê glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Tudo é por Ti e para Ti, Senhor. Glória a Teu nome, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Convido você a ficar de pé, em nome de Jesus. Nós devemos ser pessoas agradecidas ao Senhor, viciados em ser agradecidos. O louvor, ele te dá acesso a Deus, Ele habita nos louvores do seu povo. Quando você louva, você se torna uma pessoa conforme o coração de Deus. Davi louvava 7 vezes ao dia. Aleluia. Vamos falar com o Senhor neste momento. Vamos falar para Ele que queremos ser pessoas agradecidas. Peça a Deus perdão pelo mau agradecimento. Peça a Deus perdão pela ingratidão. Peça a Deus perdão por louvar tão pouco a Ele, por agradecer tão pouco ao Senhor. Peça ao Senhor perdão e diga ao Senhor: Senhor, eu quero ser uma pessoa que viva esse estilo de vida, de louvor, de agradecimento. Eu quero passar tempo na Tua presença, te agradecendo, te louvando, Senhor. Eu quero atrair a Tua presença, Pai. Eu quero atrair a Tua presença. Eu quero reconhecer que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é o Senhor a razão. É o Senhor a razão. O Senhor é a fonte. De Ti veio, Senhor. É o Senhor o provedor. Ó Deus, obrigado, Pai, em nome de Jesus, por esta noite, por nos permitir estar aqui, Senhor, neste lugar, Senhor amado, para buscar-te, para te louvar, para te engrandecer. Obrigado, Pai amado, em nome de Jesus, por Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Ó Pai, nos perdoa, Senhor amado, no nome de Jesus, o nosso pouco agradecimento, ser tão ingratos, Pai. Ó Deus, nos perdoa, Senhor,
Em nome de Jesus, Senhor amado, por não valorizar tudo que o Senhor tem feito por nós, não dar-te a glória, não dar-te a honra. Deus, às vezes ficar olhando e somente murmurando, olhando os problemas, olhando as dificuldades, olhando, Senhor amado, quantas coisas só murmurando. Nos perdoa, Pai. Faz de nós pessoas agradecidas, pessoas, Pai, que em nossa boca, nosso coração seja cheio de louvor a Ti, que possamos ser como Davi, Deus, que Te louvava 7 vezes ao dia, Senhor. Passar, Senhor amado, 7 vezes por dia Te louvando, Senhor, pelos Teus juízos, pelos juízos da Tua justiça. Senhor amado, nos ajuda, Senhor amado, poder sempre, Deus, entrar na Tua presença com louvor. Deus, nos Teus atos com hinos, Senhor amado, nos ajuda, Senhor, a poder, Senhor amado, Deus, dançar diante do Senhor, Deus, Te agradar, viver para Te agradar, Senhor, viver para Te dar a glória, Pai. Deus, saber que quando Te louvamos, ali vai acontecer uma multiplicação, morto, Deus, tudo que estava morto agora, agradeça ao Senhor, queridos, e o Senhor quer trazer à vida o que estava morto, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida que está vindo, Pai, para qualquer situação, meu Deus, que estava morta, Pai. Obrigado, Deus, pela esperança nova, Pai. Obrigado, Senhor, Deus, por nos dar a vida, a saúde, Pai. Obrigado, Pai amado, da mesma forma que o Senhor ressuscitou a Lázaro, ressuscita esses sonhos, ressuscita, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a acreditar, Pai, que ainda que para o homem seja impossível, para Ti, Senhor, o milagre está acontecendo, meu Deus. O milagre está vindo para a Tua glória, Pai. No nome de Jesus, Senhor, faz esse milagre, meu Deus. Comece a agradecer ao Senhor. Agradeça. Louve ao Senhor, louve ao Senhor. Meu Deus, toda a cadeia nas nossas vidas, Pai, na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, meu Deus, que ao Te louvar, da mesma forma, Pai, que o Senhor libertou a Saul, da mesma forma, Pai, que o Senhor libertou Paulo e Silas, quebra agora as cadeias, as correntes, Pai, da vida do Teu povo, em nome de Jesus, Senhor. Quebra agora, Senhor, em nome de Jesus, toda a prisão, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Deus, que no louvor, o Senhor habita nos louvores do Teu povo, Pai. Quebra, Senhor, as cadeias da Tua igreja, Pai, em nome de Jesus, Senhor, para a Tua glória, Senhor. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Te louvamos, Senhor. Te louvamos. Queremos sempre Te dar toda a glória e toda a honra, Senhor. Sempre reconhecer que tudo veio de Ti e é para Ti. Nós somos apenas administradores, Pai. Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Obrigado, Senhor, porque quando nós agradecemos, nós estamos na Tua vontade, nós estamos fazendo a Tua vontade, meu Deus. Essa é a Tua vontade, diz a Bíblia, Pai, que nós sejamos agradecidos, Senhor. Obrigado, Pai Deus, em nome de Jesus, Senhor, por Tua palavra. Aplauda o Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, assim de pé, separe sua oferta, seu dízimo ao Senhor, em agradecimento ao Senhor, amém. Glória a Deus, obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus. Glória a Deus, queridos, eu tenho uma boa notícia, daqui a pouco eu conto ela para vocês. Boa. Levante sua oferta, seu dízimo. Senhor Pai Celestial, muito obrigado. Porque como o Senhor diz ali em Deuteronômio, não digas no teu coração que o teu braço alcançou, mas lembra-te do Senhor teu Deus que te dá força para adquirir riqueza. É o Senhor, o provedor nosso. De ti veio, Senhor amado, e isso é um pouquinho do muito que o Senhor nos tem dado. Pai, permita que o que fica
Deus, debaixo ainda, Senhor, do nosso controle, esteja com a tua bênção, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, recebe, Senhor, este dízimo, esta oferta, Pai. A tua palavra diz: trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção hasta que sobreabundem. Pai, obrigado, porque o Senhor é fiel e a tua palavra é verdade, Senhor, em nome de Jesus. Então, Senhor, derrama bênçãos até que sobreabundem sobre o teu povo. Abre as janelas do céu, Senhor, no nome de Jesus, para a tua glória, que teu povo possa ver a tua bênção em sua economia, Pai, nas suas finanças, na sua saúde, ó Pai, em nome de Jesus. Que não haja roubos, que não haja, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nenhum lugar onde o inimigo venha se aproveitar, Pai, em nome de Jesus. Seja coberto as finanças da tua igreja e, pelo contrário, Senhor, haja multiplicação, Senhor, que eles possam ver, Pai amado, que o Senhor dá graça diante dos seus chefes, diante dos seus clientes, ó Pai amado, diante dos seus, das pessoas que estão, Senhor amado, analisando as possibilidades de ter o trabalho dessa pessoa, em nome de Jesus, Senhor, que eles possam ver, Senhor, a tua bênção com eles, para a tua glória, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Pai, para a tua glória, em nome de Jesus. Obrigado, amém. Glória a Deus. Tome seu lugar um pouquinho.